Olá, boa noite. A Revolução do Charque. O panorama de hoje mergulha na história do maior conflito armado durante o período do Brasil Império. Vamos analisar os motivos que levaram os farroupilhas a tentar derrubar a monarquia e instalar uma república independente no sul do país. Quem eram seus líderes e quais os interesses por trás do movimento separatista? Os ideais políticos, influências e repercussões na formação do Rio Grande do Sul atual. Veja ainda, no norte do estado, cavaleiros revivem tropeadas que deram origem à cultura gaúcha. E a terça-feira também foi dia de chamar a atenção para o respeito aos ciclistas. O mês de setembro no Rio Grande do Sul é dedicado a lembrar e festejar a Revolução Farroupilha e seus legados. Uma guerra que durou 10 anos e deixou marcas que duram até hoje na personalidade gaúcha. Mas será que as pessoas sabem o que realmente ocorreu? Revolução Farroupilha. Episódio da nossa história que frequentemente é tema de filmes, livros e músicas. Vamos atacar com todas as nossas forças reunidas. Dessa vez eu acabo com Bento Manuel. É motivo de orgulho para muitos gaúchos que, passados 182 anos, ainda comemoram a insurgência local contra o Império. No acampamento Farroupilha, a chama crioula fica sempre acesa, lembrando os ideais de liberdade, igualdade e humanidade. Mas quem circula por aqui sabe mesmo o que se comemora no festejo Farroupilha? É a Semana Farroupilha. Que significa exatamente o quê? Foi a revolução para libertar o povo gaúcho? Do quê? Ai, olha, tu me pegou agora. A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, durou 10 anos. O mais longo conflito armado da história do país chegou a resultar na independência da província. Mas a guerra mesmo só acabou com um acordo entre os farroupilhas e as forças imperiais. O que até hoje leva a uma pergunta. Afinal de contas, nós ganhamos, perdemos ou empatamos essa guerra? Ganhamos. Ninguém ganhou, empataram. A Revolução Farroupilha foi uma guerra que a gente perdeu, mas que a gente tem tanto orgulho da nossa nação e mesmo assim a gente comemora. Há controvérsias, porque nós tivemos acordos naquela época, porque eram 10 anos, a maior guerra civil dentro do Brasil, e muitas solicitações foram atendidas. Mas eu diria que nós ganhamos no sentido de preservar a nossa identidade de gaúcho. Isso aí a gente preservou e os nossos valores, tanto é que estão aí com 1.700 CTGs, Centro de Tradições Gaúchas, no Rio Grande do Sul, oficialmente, né? Elma Santana é a atual patrona dos festejos da Semana Farroupilha. Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo. Autora de 31 livros sobre a temática gaúcha, entre eles a participação da mulher na Guerra dos Farrapos, Elma é também a fundadora do Instituto Anita Garibaldi, que resgata essa personagem muitas vezes esquecida pela história. A Anita teve essa participação direta, porque ela esteve desde Laguna até aqui, ombreando com os gaúchos, lutando pela Revolução Farroupilha, ao lado do Giuseppe Garibaldi. Veja bem que Giuseppe Garibaldi nem brasileiro é italiano. Anita nem gaúcha era lagunense, de Santa Catarina. O jornalista e escritor Juremir Machado da Silva, em seu livro A História Regional da Infâmia, desconstrói os mitos e heróis da Revolução Farroupilha. É preciso dizer que existem duas coisas. Uma é endeusar o mito. Eu sou muito favorável aos mitos, acho que não existe sociedade sem mito. Mas outra é o papel do historiador, o historiador só tem acesso ao passado pelos documentos. O pesquisador diz que há farta documentação comprovando que os líderes farroupilhas não eram nada republicanos e que o processo envolveu corrupção e traição. O principal da Revolução Farroupilha tem que sempre se dizer o seguinte, é que em determinado momento, ela, que se dizia humanista, de igualdade, de liberdade, ela foi financiada com a venda de negros no Uruguai.
Domingos de José de Almeida vendeu seus escravos no Uruguai para financiar a Revolução Farroupilha. Então, essa é uma mancha terrível. Mas nem tudo são sombras. As pessoas precisam de uma razão para se juntar, para vibrar em comum, para ter um comportamento tribal. Elas precisam pertencer a alguma coisa, elas precisam se orgulhar de alguma coisa, mesmo que seja uma coisa inventada, mesmo que seja uma espécie assim, de ficção, a partir de algum indício de verdade. Pois é, mesmo quem não participa dos festejos sabe da importância do 20 de setembro para a história do Rio Grande do Sul. E para a gente conversar sobre a revolta, que é lembrada todos os anos em uma das datas mais significativas do estado, eu estou recebendo o historiador Cláudio Quinerim. Boa noite, Quinerim, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite. Bom, eu acho que esse é um dos grandes pontos aí, né? A gente perdeu, a gente ganhou. Como é que foi e o que motivou a Revolução Farroupilha? A patrona da festa ali fez uma mediação, mas de fato, militarmente, foi uma grande derrota. Nós perdemos essa guerra, né, para os imperiais, né, para o Império Brasileiro. Perdemos, né, e não houve acordos, enfim, foi uma anistia, né? Nós tivemos que, na verdade, assinar um termo de anistia. Foi foi o que aconteceu, né? Aquele acordo de Ponte Verde, a paz de Ponte Verde, aquilo não existiu, aquilo tem nas telas, em alguns livros de história, mas um tratado de Ponte Verde não existiu, da forma como é colocado ali. Então, e o que motivou a Revolução, né? A gente viu ali ela dizendo, a gente queria libertar o Rio Grande do Sul, mas libertar de quem? O que aconteceu que a Revolução se formou? Esse é um fato bastante interessante, né? O pessoal diz, não, era a luta dos gaúchos, dos rio-grandenses contra os brasileiros, contra o Império Central, que nos oprimia por causa dos impostos. E não é bem assim, né? Não foi uma revolta dos rio-grandenses. Nem todos os rio-grandenses estavam envolvidos nesse conflito. Aliás, boa parte dos rio-grandenses não estavam envolvidos nesse. E outra, os farroupilhas não eram todos rio-grandenses. Nós vamos encontrar dentro do Exército Farroupilha cariocas, baianos, nós vamos encontrar mineiros, paulistas, a própria, como citou ali, lagunista, né, Anita Garibaldi. Vamos encontrar militares, né, de todo o país que se envolveram na luta, né, nessa guerra. Agora, nós não somos os únicos que comemoramos uma guerra perdida, digamos assim, né? Quer dizer, tu acha válido realmente esse orgulho, isso que se formou, né, depois da Revolução Farroupilha, que a gente comemora até hoje com tanto fervor? Isso é interessante, né? É um fator social. Não somos os únicos, né, no Brasil, nem no mundo, que comemoramos guerras, né, derrotas. Né? Aqui em São Paulo, né, a Guerra Constitucionalista de 32 é comemorada entre os paulistas, é um orgulho dos paulistas que resistiram à ditadura do Getúlio, né, em Minas também, a Inconfidência Mineira, mas nós vamos para a Espanha, nós temos, inclusive está acontecendo agora um plebiscito, né, da Catalunha, né, povos que se revoltaram contra o poder central, mas que foram derrotados, na Irlanda, na Escócia, enfim, então vários povos têm situações muito parecidas. Agora, não dá para confundir a história com os mitos, né? O problema do mito é quando ele começa, né, a se transformar em verdade, né? Ou achar que aquilo é uma verdade. O que a gente tem de mito, então, aí na Revolução Farroupilha que tu destacaria? Achar que os gaúchos lutaram, né, pela independência, por liberdade, enfim, que o povo gaúcho... Isso passa retraduzido, ressignificado, e achando que passa por um discurso meio de xenofobia, que nós somos melhores que os nordestinos, melhores que os paulistas, e aí começa a complicar. E não é bom, né, porque aí passa a ser um problema, né, de rejeição, né, de exclusão dos outros povos, dos nordestinos, enfim. Sim. Esse é um problema do mito. Bom, no próximo bloco, então, a gente vai falar mais aí sobre a participação dos negros, das mulheres também, né? E a gente também vai saber o que os jovens gaúchos estão aprendendo sobre a Revolução nas escolas. Bom, e o maior acampamento Farroupilha do estado está entrando na reta final. Amanhã, feriado da Revolução Farroupilha, são esperados milhares de visitantes no Parque Harmonia. E quem está lá agora é o repórter Carlos Vogt, que nos mostra o ambiente desta noite. Boa noite, Carlos.
Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste aí de casa. Olha só, penúltimo dia de acampamento Farroupilha e não podia ser diferente. Tem muita gente circulando aqui pelo parque, muita gente aproveitando as programações aí dentro dos piquetes e é uma programação belíssima. E também, gente, como nós temos apresentado para vocês durante toda a semana, durante essa cobertura extensiva que a TVE tem feito aqui no acampamento Farroupilha, nós trouxemos várias curiosidades a respeito da Semana Farroupilha. Hoje não podia ser diferente. Eu vou fazer uma pergunta para você aí de casa. Você sabia que o surgimento da Brigada Militar aconteceu durante a Revolução Farroupilha? Pois é, quem vai explicar isso pra gente é o Coronel Moacir Simões, que também é historiador e inclusive tem 3 livros sobre a história da Brigada Militar já lançados aqui no país. Coronel, explica pra gente como aconteceu isso. A Brigada Militar de fato surgiu durante a Revolução Farroupilha? Qual é essa ligação? Na verdade, aí precisa contextualizar. A Brigada é força de preservação da ordem e as forças de preservação da ordem começaram a ser instituídas de 1831 em diante, no período regencial. No Rio Grande do Sul existiu uma corporação, a Guarda Municipal Permanente, que inclusive participou do combate da Ponte Tazenha para fazer essa ligação que antecedeu um pouco a Brigada. Logo em seguida, em 1837, pela Lei número 7, foi instituída a Força Policial da província de São Pedro do Rio Grande do Sul e foi organizada em 1841 com o nome de Corpo Policial. E aí nós temos a história da Brigada, começada na Lei número 7, em 1837, e tem a sua trajetória ao longo do Império, participou da Guerra do Paraguai como Corpo Policial, depois Força Policial, entramos na República, Guarda Cívica e, finalmente, em 1892, Brigada Militar do Estado. E vai a Brigada, ao longo da sua história, vai tomando conta, se aproximando da sociedade, conhecida pela sociedade, se torna a força do Rio Grande do Sul, conhecida, a força dos gaúchos. E a relação é tão grande que, inclusive, no início, nas primeiras desfiles em homenagem à Semana Farroupilha, quem desfilava eram os brigadianos e não os CTGs. Perfeitamente. No final da década de 40, a Brigada e um grupo de oficiais jovens e também civis que também participavam do movimento Farroupilha, começou a formação dos primeiros piquetes. A Brigada fornecia lanças das unidades de cavalaria, fornecia cavalos, etc., para que desse aquela pompa para realmente corresponder o movimento Farroupilha. E aí depois cresceu esse movimento, essa tradição, e a Brigada sempre integrada, e como até hoje isso acontece, essa integração. Certo, Coronel, muito obrigado pela tua participação. Bom acampamento Farroupilha. Fernanda, daqui a pouco a gente volta direto do acampamento Farroupilha para fazer um balanço sobre esse grande evento. Por enquanto, nós ficamos contigo. Ok, Carlos, até já. E a terça-feira foi marcada por 2 operações policiais e protesto dos trabalhadores em educação no estado. Confirem um resumo de notícias do dia. Na Operação Antares, foram expedidos 14 mandados de prisão preventiva, o mesmo número de busca e apreensão, além de 20 mandados de prisão temporária. Além de Porto Alegre, as ações da Polícia Civil ocorreram em outros 10 municípios. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, as empresas desconstituídas eram criadas para aplicar fraudes mercantis, principalmente contra fornecedores de produtos diversos. O comércio e a operação clandestina de TVs via satélite foram combatidos hoje pela Polícia Federal na Operação Satélis. A operação investigou 2 grupos em Porto Alegre e um no Paraguai, em colaboração com autoridades daquele país, e cumpriu 4 mandados de prisão preventiva, 3 de temporária, 10 de busca e apreensão, além de 5 conduções coercitivas. Aproximadamente 1.500 trabalhadores em educação protestaram hoje contra os parcelamentos salariais no estado. Em greve desde o dia 5 de setembro, professores e funcionários das escolas caminharam pelo centro da capital até a frente do Palácio Piratini. Em nota, o governo apela pela manutenção das aulas e afirma que os salários vêm sendo pagos dentro do mês, apesar do atraso.
consequência da maior crise financeira já vivida pelo Rio Grande do Sul. E está disponível para consulta na internet a proposta de orçamento do Estado para 2018. O documento do Executivo com a previsão de receitas e despesas para o próximo ano foi entregue à Assembleia na semana passada e deve ser votado até o dia 30 de novembro. O acesso ao texto pode ser feito no site da Secretaria de Planejamento. Ainda hoje, veja as orientações para uma convivência pacífica no trânsito entre motoristas e ciclistas. E veja também, cavaleiros do norte do estado revivem as tropeadas que deram origem à cultura gaúcha. Nós já voltamos. A história do Rio Grande do Sul tem uma relação íntima com os tropeiros. A herança cultural e econômica deixada por eles é lembrada ainda hoje. Você vê agora uma reportagem feita pela UPF-TV na região norte do estado. Um resgate de uma tropeada, atividade muito comum há mais de 200 anos. Olhando de cima, dá para ter uma ideia do trabalho que tinham os tropeiros quando atravessavam estados para transportar mulas, mantimentos, especiarias e cabeças de gado. E foi com a proposta de resgatar esta prática fundamental no povoamento e na formação cultural e econômica do Rio Grande do Sul que um grupo de tradicionalistas organizou uma tropeada cultural. E para começar, o trajeto de 100 quilômetros, cerca de 50 cavaleiros, entre homens e mulheres, se prepararam para conduzir 130 cabeças de gado. E foi na propriedade da família Cipriani, em São Domingos do Sul, que o gado foi arrebanhado para o início do trajeto. A Secretaria de Educação do município mobilizou escolas para acompanhar a atividade. Uma emoção diferente para esses jovens que nunca viram uma tropeada, apenas ouviam falar. Mas há quem na pouca idade já viu, sabe como é e procura levar esta história adiante. É o caso da Isadora, primeira prenda juvenil do estado e que vive aqui em São Domingos do Sul. A gente adquire mais pessoas para o tradicionalismo e faz com que essas novas pessoas possam também ter um pouco do conhecimento sobre o porquê da história do estado, o porquê que a gente realizou essa tropeada e todo o sentido histórico que ela tem. O evento já está na 3ª edição. A tropa sai de São Domingos do Sul e vai percorrer outras cidades da região. E a rotina de quando chegar nos lugares, o pouso, enfim, é uma festa esses 4 dias. Isso, é uma festa, sempre com café tropeiro, com almoço tradicional gaúcho, né? E a janta também é sempre uma festa. A tropeada cultural que começou em São Domingos do Sul passa nesse momento por dentro da cidade de Vanini. Vão ser 4 dias de atividades passando por 5 cidades. É uma volta à história do Rio Grande do Sul. Depois de passar por dentro de Vanini, a tropa segue para o Parque de Rodeios da cidade. É um trajeto que mistura asfalto e chão batido. E a turma segue, com cavaleiros à frente, ao lado e a turma da retaguarda. É a família da Mariana quem cede o gado para o evento. Já foi assim nas outras vezes que a tropeada foi realizada. Como das outras vezes deu tudo certo, não foi perdido animal em nenhum lugar. Apenas dessa vez deu um pouquinho de entreveiro lá no começo, mas elas ficaram perto de casa, daqui a pouco volto para casa até sozinhas. Senão é bem tranquilo, a gente recolhe depois. Esse é o momento mais legal, porque é a hora de passar o rio. O gado fica meio receoso, mas tem que seguir a tropa. E esse aqui é o Rio São Domingos, interior de Vanini. Para a travessia, os cavaleiros precisam ter calma. Um gesto errado, uma atitude exagerada, pode gerar um transtorno irreversível. Por isso, na tranquilidade, o ponteiro abre caminho para fazer o gado seguir de atrás. E foi bem assim. Isso tudo com apoio de cães, porque uma tropeada que se preze tem que ter uns cuscos para ajudar. Esta foi a 3ª edição da Tropeada Cultural, uma ação que resgatou a história e um hábito que era muito comum no Rio Grande do Sul. Depois de São Domingos do Sul, a tropa passou por Vanini, como vimos, e seguiu para Santo Antônio do Palma, Casca, Paraí, retornando a São Domingos. E o seu destino
também vai nesse deponte, igual a tropa nesse tranco, estrada fora. E aqui no estúdio eu sigo conversando com o historiador Cláudio Quinerim. Bom, Quinerim, esse mês aí é um mês de resgate, né, de símbolos e hábitos aí da época, né, daquela época para cá, mas alguns hábitos surgiram depois, né, e não se usava naquele período, né? O que mais a gente pode dizer sobre isso? Mais que comemorar fatos históricos, eu acho que isso, eu não considero que esse festejo Farroupilha seja de comemoração, é a comemoração, né, de usos, de costumes, da nossa gastronomia, da nossa musicalidade, das nossas tradições culturais, enfim, é disso, né? Então, muitos dessas tradições não vêm desse período Farroupilha, elas foram reconstruídas, foram criadas no século XX, praticamente no século XX, ou um pouco antes, agora, recentemente. Tem a questão da vestimenta, né? Por exemplo, os farroupilhas, todo mundo está lá de bombacha, né? Os farroupilhas não usavam bombacha, né? Vou dizer mais uma vez, os farroupilhas não usavam bombacha. De onde vem a bombacha? A bombacha chegou aqui apenas na Guerra do Paraguai, em 1865. Também, os farroupilhas não se chamavam de gaúchos, né? Se procurarem no Museu da Comunicação Hipólito da Costa, no centro de Porto Alegre, onde estão todo o acervo da imprensa desse período, não vai encontrar um documento, uma carta em que um oficial se refira a outro como um grande gaúcho, porque o significado de gaúcho era outro, né? Era um termo pejorativo, significava marginal, então eles não se chamavam de gaúchos. Eles eram continentinos, compatriotas, porque alguns estavam achando que estavam construindo uma nação, camaradas, porque eram camaradas de farda, né, do exército, enfim, mas nunca se chamavam de gaúcho. E alguns outros símbolos também que tinham essa conotação negativa ficaram positivos, né? O próprio farrapos, né, que os farroupilhas não gostavam, hoje muitos dizem com orgulho, né, da Guerra de Farrapos, Revolução. Sim. Logo que terminou a Guerra Farroupilha, né, ninguém queria falar desse episódio. Esse episódio ficou... Os farroupilhas eram anarquistas, baderneiros, enfim, porque houve estupros, houve saques, enfim, não queria ser falado. Houve, como no Uruguai, né, a reabilitação da Revolução Farroupilha, da Guerra Farroupilha. No Uruguai, eles reabilitaram um Artigas, que também foi defenestrado, foi ofendido, enfim, e um grupo de historiadores recuperaram a memória desse prócer, né, da independência do Uruguai, que é o general José Artigas. Aqui também foi um processo semelhante de reabilitação daquele período, porque quando terminou, ninguém queria saber se eram farroupilhas. Hoje a gente tem orgulho de falar, somos farrapos. E de onde vem esse orgulho, né? Quer dizer, a gente talvez seja o povo aqui dentro do país que mais se festeja, né? Algo tão regional, assim, como essa semana, esse mês, né? Já virou um mês Farroupilha. Como isso veio se fortalecendo com o tempo? Foram vários movimentos, né, de construção dessa identidade, né? Um discurso muito forte pela imprensa, pela mídia, pela propaganda, né, pela educação também, né, pelo sistema educativo, né, o próprio movimento tradicionalista gaúcho contribui, né, para esse fortalecimento dessa questão da identidade, né, do povo gaúcho. Ele é um grande mérito também do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, mas também os jovens dos anos 80, os músicos, né, poetas e músicos, criaram um movimento nativista gaúcho, né, e tentaram modernizar a poesia, a musicalidade gaúcha. Esses jovens dos anos 80 também têm o mérito de reaquecer e contribuir para o orgulho dessa identidade. E a gente tem também hoje já, que vai se conhecendo melhor a história, ou tirando aí alguns mitos, o conhecimento de outros povos, né, de outras culturas aí dentro dessa Revolução Farroupilha, como por exemplo dos negros, né, que a gente mostrou ali na primeira matéria a questão de porongos que o Juremir levantou. Quer dizer, hoje se sabe também dessa participação forte dos negros na Revolução, né? Sim, e eles não participaram apenas como lanceiros, como infantes, a pé,
Eles participaram também a cavalo, usaram arma de fogo, lanças, né? Espadas, enfim. Eles foram oficiais. Alguns negros, para subir na vida, né? Ingressavam no exército. Então, nós temos agora um trabalho muito importante de doutorado da Letícia Rosa Marques sobre o grande general do Império Brasileiro, que era um farroupilha, que é o Mariano de Matos, José Mariano de Matos, um general mulato, carioca, na Guerra Farroupilha. Teve importância aí. Bom, nessa semana aí, os símbolos da Revolução Farroupilha estão por toda parte. Mas e na escola? Como será que esse tema está sendo tratado? Nós vamos conferir como os jovens aprendem e discutem essa data. Roda de chimarrão, churrasquinho, dança do pezinho. Nessa escola, a Semana Farroupilha foi motivo de intervalo estendido para 7 turmas, do 6º até o 3º ano do ensino médio. Quem gosta da cultura gaúcha está tentando aproximar todo o pessoal, porque quem participa sabe que é uma coisa muito gostosa e que é muito bom, é bem divertido. 20 de setembro é data marcante e feriado desde 1978. Mas por que mesmo? Porque foi quando... Calma, tá vindo. Dá uma ajuda. Sem problemas, gente. Dia 20 marca o início da Revolução. Mas, professor, foi mesmo revolução? Quando a gente aborda o conceito revolução, a gente vai ver que, na realidade, não foi uma revolução, né? Foi um processo importante, de um contraponto dentro daquele país que estava se formando, né? 1835, então recém, né? Então tu tinha todo um processo histórico, mas que tu precisa localizar o aluno, saber o significado dele quanto o nosso. A Revolução Farroupilha ela é significativa porque ela traz uma identidade ao povo, ela é lembrada e nos traz unidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outros elementos que não são trabalhados, como a questão dos negros, por exemplo, que lutaram na Revolução Farroupilha, mas, no final desses confrontos, continuaram sendo escravos, muitos foram massacrados, poucos são lembrados. Nas escolas, há espaço para relembrar a cultura gaúcha, mas também para debater o legado da guerra terminada há mais de 170 anos. A gente questiona muito isso com os estudantes. Ok, nós comemoramos isso, mas nós lutamos contra isso. Por quê? Porque hoje é tão natural. Como se fez natural? Então, são coisas que a gente gostaria de trabalhar com os estudantes. Não só comemorar a festa, mas problematizar a festa. Isso vale para qualquer matéria, não é só com a Revolução. A gente faz isso com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa, com a independência do Brasil, com a República Brasileira. Bom, e agora aqui no estúdio, além do Quineirinho, eu recebo também a historiadora Márcia Cristina Borges da Silva. Seja bem-vinda, Márcia, ao nosso papo aqui sobre a Revolução Farroupilha. Estamos falando aí... Bom, e tu estás aí a caráter, né? És historiadora e tem um livro que fala sobre a presença da mulher, né? A gente estava falando aqui sobre a presença do negro na Revolução. A mulher também teve uma participação muito forte, né? Isso, é uma boa noite, né? É uma satisfação estar com esses amigos, né, no programa. E dizer, né, que nós lançamos junto com o colega historiador, o Fraga Cirne, o livro A Evolução Histórica da Mulher Gaúcha, onde nós falamos sobre a mulher nas etnias, né, na formação do povo gaúcho, as mulheres que se destacaram na Revolução Farroupilha, a inclusão da mulher no tradicionalismo e a origem do vestido de prenda. A gente conhece muito a Anita Garibaldi, né? Que a gente até já comentou que essa semana que poderia ser mais conhecida até, né? Mas tivemos outras mulheres aí importantes, então, nesse período, né? Sim, houveram mais outras mulheres também que participaram desse processo, né? E que destacaram a figura feminina e trouxeram para nós, assim, esse esforço, esse empenho para que a gente pudesse, ao longo dos anos, construir a nossa história, ocupar um espaço de igualdade junto aos homens. Sim. E estarmos hoje aí, né, frente a muitas entidades, instituições, e se Deus quiser que a gente possa ainda progredir mais. Bom, tu foste patroa do 35 CTG, sim, né, que demorou 64 anos para ter uma mulher concorrendo, isso, né? Quer dizer, quando a gente traz para hoje aí a presença da mulher dentro do tradicionalismo, a gente ainda também precisa caminhar mais, né? Com certeza, né? O 35 CTG é a entidade pioneira do movimento tradicionalista organizado.
fundado em 24 de abril de 1948, sob a liderança de Paixão Cortes. E neste ano da fundação somente os homens podiam participar, porque a entidade era uma representação da vida do homem do campo, né? A vida campesina, como eles diziam. E a mulher só veio a participar da entidade apenas um ano após uma viagem que eles fizeram ao Uruguai na Sociedade La Criolla, que eles viram as meninas, as moças participando do grupo de dança, dançando a dança da meia canha. E aí no retorno em 1949, então, eles viram a necessidade das moças acompanharem os rapazes no 35 CTG. E aí vieram, né, as irmãs, as namoradas, as noivas, de Ciro Dutra Ferreira, de Barbosa Lessa, Paixão Cortes, Orlando de Grazia e muitos outros fundadores, né, que nós tivemos na entidade pioneira. E aí, no passar dos anos, as mulheres foram ocupando espaços muito singelos, né? Primeiro, as mulheres participaram do grupo de dança, a primeira invernada de dança. Depois, as mulheres tiveram o grupo Colher de Pau, que elas eram responsáveis pela cozinha, pela culinária. E, aos pouquinhos, foram ocupando espaços na patronagem, como posteiras, capatazes, conselheiras. E somente em 2011, né, pela primeira vez, uma mulher, que fui eu, tive a coragem de participar, a concorrer com uma chapa a patrão da entidade. Como é que foi, assim, quando tu resolveu concorrer, antes da gente falar ainda, né, do cargo em si, né? Mas, assim, antes de concorrer, como é que foi, né? Teve um estranhamento? Na verdade, assim, eu entrei para o CTG com 5 anos de idade, né, quando meu pai se associou. Então, eu tenho uma vida inteira dentro do CTG. Dancei invernadas, mirim, juvenil, adulta, fui primeira prenda por 3 gestões e fui a capataz cultural do CTG por 12 anos. Eu era responsável por todas as atividades culturais. E eu via que nós estávamos num processo de acomodação, né? O CTG precisava inovar em algumas atividades, mas sempre preservando a cultura. Mas era necessário algumas mudanças, até mesmo nas atividades. E eu resolvi concorrer, né? Montei uma chapa mista com homens e mulheres participando e resolvi colocar uma chapa e concorrer, mas eu não tinha essa ambição desde criança. Foi uma decisão naquele momento pela situação em que se encontrava a entidade. Um processo. E aí, para minha felicidade, consegui ganhar a eleição e foi um fato histórico, né? Sim. A entidade pioneira, pela primeira vez, uma mulher conseguia administrar. Foste reeleita também. E fui reeleita, então eu fiquei 2 gestões como patroa, de 2012, finalizei em dezembro de 2015. Sim. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ainda havia uma bobagem muito grande, né, que eu inclusive defendia a língua portuguesa. Esse cargo agora é assumido como para mim, a Márcia é a patroa, né? No feminino, enfim, Sim. ou ainda o cargo é a patrão, Márcia? O cargo é a patrão, né? É o artigo que muda o gênero ali de artigo feminino, artigo definido, né? A patrão ou patrão. Na verdade, ainda está definido dessa forma. Porque a patroa, na verdade, é a esposa do patrão. A esposa do patrão. Isso aí. Quer dizer, nem se previa, né? Há pouquíssimo tempo atrás, que poderia, né, ter essa possibilidade. Isso. E o bom é que em todo o estado e fora do estado, e até mesmo em outros países, nós já temos mulheres, né, administrando CTGs, piquetes, departamentos tradicionalistas e até esse movimento afora. E as mulheres estão bem firmes e fortes aí, trabalhando nessa causa. Tem que ser, né? Bom, já, né, que a gente fala que é um movimento tão forte e de fato é aqui do nosso estado, que ele seja agregador aí para todos os gaúchos e gaúchas, né? Bom, muito obrigada, Quineirinha e Márcia, pela participação de vocês aqui no nosso programa hoje. Quineirinha agora encerrando a caráter. Né, porque geralmente o pessoal acha que o historiador é contra a cultura gaúcha, sim, deixar né? claro Eu vou que não é sair isso. daqui e vou participar de uma homenagem ao Eraci Rocha, grande cantor nativista, né? Que maravilha. Lá no Parque Estância da Harmonia, num piquete, né? Então, estou saindo um grupo, né, que fez o movimento nativista gaúcho dos anos 80, que eu falava antes. Então, é outra coisa que se fala. O historiador tem uma visão, ele estuda, né, tem uma visão, né, porque vê os documentos, uma visão, né, da história, mas essa não se confunde com a questão com certeza, da identidade. Né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. E você sabia que o Brasil é considerado um dos 3 países que melhor dubla filmes no mundo? Os profissionais da área dizem que, além da qualidade dos atores e atrizes, a riqueza de sinônimos no nosso idioma é decisiva para o alto padrão das dublagens.
Estes atores e atrizes estão num curso de capacitação em dublagem. A preparação de quem trabalha na área é extremamente importante, já que os desafios atrás do microfone são muitos. A tradução não é uma tradução simples, ela não é a tradução da legendagem, ela não é uma tradução de livro, ela não é uma tradução técnica, ela é uma tradução que tem que ser feita para a dublagem, de acordo com a linguagem usada, porque às vezes pode ser uma linguagem de época, pode ser ter uma linguagem técnica, enfim. Hoje a dublagem é uma atividade exercida por atores, pois envolve a capacidade de interpretar pela voz. Eu vou ter que improvisar e criar para aquele personagem mais uma boca, uma sílaba, uma frase para cobrir aquela fala que não está escrita, né? Para a pessoa poder entender o todo. Para este ator e diretor, a dublagem é uma ferramenta importante na preservação do idioma e também para a acessibilidade das pessoas. Ela leva a cultura aos velhos, idosos que não conseguem acompanhar a leitura de uma legenda, crianças, deficientes visuais, certo? E elimina a coisa do elitismo. Fazer tudo de novo? Um estudante do 7º semestre de medicina foi preso por pedofilia em Porto Alegre. Ainda na capital, a Fundação de Economia e Estatística apresentou a edição 2017 do RS em Números. E a Assembleia Legislativa instala a frente parlamentar para acompanhar a renegociação da dívida do Estado com a União. Confira em mais um resumo de notícias do dia. A FEE lançou hoje a 5ª edição do RS em Números, publicação bilíngue que anualmente atualiza os principais indicadores socioeconômicos do Estado. A edição deste ano é ilustrada com obras da artista gaúcha Maria Lídia Magliani, a primeira mulher negra a se formar na Escola de Artes da URGS, falecida em 2012 aos 66 anos. Um estudante de medicina foi preso em flagrante em Porto Alegre nesta terça-feira por crime de pedofilia. O suspeito foi detido em operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil enquanto fazia plantão num hospital da capital. Na casa dele havia um computador com mais de 6.000 fotos de crianças e adolescentes. A investigação começou em São Paulo depois que o pai de um menino de 10 anos encontrou na máquina da criança conversas entre o filho e um homem. A Assembleia Legislativa instalou hoje a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. O objetivo da frente, que será presidida pelo deputado petebista Luiz Augusto Lara, é verificar as condições em que se dará o acordo para a renegociação da dívida do Estado com a União. No final da tarde, o estudante de medicina preso por pedofilia, que você viu agora no resumo do dia, pagou fiança de R$20 mil e foi liberado. A Polícia Civil pediu prisão preventiva do suspeito, mas ainda não há decisão judicial sobre o pedido. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este feriado Farroupilha. E ainda, dia do respeitômetro alerta para os cuidados com os ciclistas no trânsito. É daqui a pouco. Estamos de volta e é hora da previsão do tempo. O feriado do dia da Revolução Farroupilha será de tempo firme no Rio Grande do Sul. O nosso mapa mostra que, por conta de uma massa de ar seco que predomina em todo o estado, está garantido um dia lindo de sol em todas as regiões. E com temperaturas bem altas, viu? Com mínimas mostrando tempo quente já pela manhã. Em Alegrete, os termômetros ficam entre 18 e 32 graus. Mesma mínima de Santa Rosa, que pode registrar máxima de 31. E aqui em Porto Alegre, o feriado começa já com 19 graus, podendo chegar aos 33 nas horas mais quentes do dia. Se posicionar de maneira adequada com relação aos ciclistas é um dever de quem conduz veículos motorizados. Para lembrar os motoristas sobre essa necessidade, hoje foi dia do respeitômetro na capital. As dificuldades ainda são grandes para quem prefere as bicicletas como meio de se locomover no trânsito. E as orientações sobre a distância que os automóveis devem observar, por exemplo, são muito importantes.
primeiro passo foi preparar as bikes com o respeitômetro. Esta régua foi a maneira proposta para demonstrar de forma física a distância de 1,5 metro entre o ciclista e o carro. E não por acaso. Esta é a norma prevista na Lei de Trânsito para oferecer a segurança necessária para quem faz o deslocamento urbano usando a bicicleta em meio aos veículos. É uma obrigação que existe no Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 201 diz que tem que haver esse respeito da distância lateral de 1,5 metro, porque é a distância mais segura, né? E se o condutor não respeita, ele sabe que ele pode ser autuado pelo agente de fiscalização. E ainda é uma infração média e tem 4 pontos na carteira. Além do Detran e da IPTC, a segunda edição da Pedalada com o Respeitômetro é promovida pelo Laboratório de Políticas Públicas e Sociais, o Grupo Mobicidades e a Associação de Ciclistas de Porto Alegre. Muitos, como o Solano e também a Carolina, que convivem com suas bikes no trânsito da capital. Eu procuro andar no meio da faixa, eu não ando colado na calçada, porque no início eu andava colado na calçada e o motorista geralmente não respeita, ele passa junto, tu toma vácuo, tu pode cair na calçada, pode bater, se machucar, como já aconteceu comigo outras vezes. Então eu procuro andar rápido e no meio da faixa como se eu fosse um veículo mesmo, né? Porque a bicicleta, pelo Código de Trânsito, ela é um veículo, né? É um veículo não motorizado. A minha experiência como condutora, acho que é assim que eu sempre tento tratar dessa forma, né? Porque eu sou condutora de uma bicicleta hoje, agora, mas amanhã eu estou conduzindo um veículo ou num outro dia conduzindo minhas próprias pernas, né? E essa consciência que eu acho que a gente precisa trabalhar bastante com as pessoas, assim, de que um bom condutor, ele vai ser um bom condutor em qualquer um dos veículos que ele estiver utilizando. Uma bicicleta, quando passa por um carro, sou eu quem estou passando. Se o carro está parado, eu não vou mexer nele. Mas um carro, um caminhão, um ônibus, quando passa muito próximo da gente, faz toda a diferença e a gente vê isso nos resultados, nas estatísticas, né? A pedalada percorreu alguns metros entre os veículos na Avenida Goethe e também distribuiu o respeitômetro para os motoristas nas sinaleiras. E na Semana do Trânsito, uma peça didática convida estudantes para uma reflexão sobre os cuidados que se deve ter nas ruas. O trabalho é da Fundação Tiago Gonzaga, uma ONG que orienta jovens sobre o comportamento no trânsito. Centenas de estudantes participaram hoje de 3 apresentações da peça Exército dos Sonhos, do Vida Urgente no Palco, no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa. Inspirada na trajetória do filho dos idealizadores da Fundação, a história de 4 jovens amigos se aproxima do público ao discutir amizade, namoros, festas, escolhas. E, claro, ao provocar a reflexão sobre a mistura de álcool com direção. A peça já foi assistida por milhares de jovens desde a primeira montagem no início da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, mas vem sempre sendo renovada. Nesses anos todos, desde que a gente iniciou, são mais de 1000 apresentações, ele vai se renovando. Agora nós estamos com a questão do celular, já é falado no espetáculo, o celular está matando muito, né? O pessoal, além de tudo, põe os fones, então fone e celular é atropelamento, não é só na direção. Então, esse espetáculo é renovado a cada ano. A gente não fala de trânsito como se fosse sinalização, nós falamos de vida. E quando fala em vida, se a gente cuidar da vida, a gente vai preservar a vida no trânsito, seja lá onde. E agora vamos voltar ao acampamento Farroupilha para um novo contato com o repórter Carlos Vogt. Olá, Carlos. Olha, Fernanda, nós voltamos aqui direto do acampamento Farroupilha com números preliminares da organização do evento que dão conta que o acampamento já reuniu mais de 1 milhão de pessoas. E esse número, aliás, só tende a aumentar, claro, porque amanhã é o último dia desse grande acampamento. Mas ainda em relação a hoje, no palco principal, nós teremos às 21h30, às 9h30 da noite, o show com Marcelo Caminha. Já amanhã, feriado, último dia do acampamento, às 17h30, acontece a apresentação cultural Barbosa Lessa com o show 15 anos de saudade. Depois, às 6h30 da tarde, tem o show do Augusto Camargo. E às 8h30 da noite, tem o show de encerramento com Erlon Pericles, que inclusive é o compositor da música tema dos festejos, que esse ano é 70 anos da Chama Crioula. Gente, outra informação importante
é que o desfile da Semana Farroupilha acontece amanhã, às 10 horas da manhã. Começa na Edivaldo Pereira Paiva, sentido bairro Centro, e termina um pouco antes da rótula das Cuias. Vão participar a Polícia Civil, Brigada Militar, IGP e cavalarianos. São mais de 1.500 cavalarianos de 73 entidades tradicionalistas, ou seja, a programação está cheia, muita coisa ainda vai acontecer. E se você ainda não veio conferir o acampamento Farroupilha, por favor, venha, tem muita coisa acontecendo, os piquetes estão cheios e as pessoas estão circulando por aqui. Fernanda, é contigo. Ok, Carlos, obrigada, boa noite. Ainda dá tempo, sim. Bom, e você fica agora com o Debate TVE, que também vai repercutir a Revolução Farroupilha. Uma boa noite para você e um ótimo feriado. Ano tironeando a venta dos tauras, relincho de baguais faíscas ao vento, o brado terronho do punho farrapo, bate cascos medonho ao relento, peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tira, marcando fronteira